aí e mostro um pouco da realidade deles. Olha só, talvez não goste da sua casa, né? Talvez você não goste da sua casa, mas os jovens que moram nessa casa não tem outra opção. Às vezes a sua é feia, vou para casa da minha avó, para casa da minha tia, tem mais condição. Muitas vezes não tomamos essas decisões. Quero morar com meu pai não, vou morar com a minha mãe, que ela tem mais dinheiro, eu vou morar com meu pai, que tem mais dinheiro. Eles não têm opção nenhuma. Se eles saírem dessa casa, eles vão para uma casa pior. Talvez você não goste, olha que parte linda. De quê? Da escola que estuda. Pois é, essa é a escola que eles estudam. Parece com a nossa? Quase igual. Parece com a escola que vocês estão estudando aqui nessa igreja? Não. Pois é. Eles não têm outra opção. Vocês sabiam que o governo lá, onde eu estive em Cabo Verde, na maioria da África, em alguns lugares, eles não podem continuar os estudos porque é pago. Até a oitava série o governo subsidia isso aí. Isso aí, gente. Não é o conceito de ter não, merendinha boa. Você acha que tem merenda nessa escola? Você acha que tem banheiro? Também não tem. Tá? Você acha que tem água? Muito pouco. É no mato mesmo que eles vão. Tá? Então, olha só. Que diferença dessa escola para a sua? Tem quadra ali para eles jogarem futebol? Não. Quadra coberta? Não. A nossa escola vai ter quadra coberta? Não. Se Deus quiser. Deus quer, já vamos no material lá, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de estudar nessa escola? Sim. Não? Queria? Imagina o que vocês queriam. Eu queria. Quero beber água no bebedouro, professora. Mas então não queira. Não tem bebedouro lá, não. Tá? Até que série o governo paga os estudos? Se você não tiver dinheiro para pagar o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano, e a faculdade? Esqueça. Nem faculdade particular tem. Não tem esses projetos do governo aí não, que a faculdade vai ser de graça. Não tem cota não, 50% vai ser para os alunos da escola pública. 50% agora as cotas vão ser para alunos da escola pública, né? Então vocês se sintam abençoados, se sintam honrados, porque tem pessoas que não têm a mínima possibilidade nunca de ir para uma faculdade. Eu conheci esses dias, eu conheci em 2009 um jovem muito estudioso, ele terminou o segundo grau, primeiro, segundo grau. Sabe o que ele está fazendo para estudar na faculdade? A nossa igreja, eu sou dessa igreja, aqui, o que acontece? Nós vamos ajudar esse aluno lá a fazer a faculdade. Inclusive eu vou estar também subsidiando a partir do próximo mês a faculdade dele. E sabe quanto é a faculdade dele? R$320. Tá? Acho que é mais barato que qualquer faculdade que tenha por aqui, R$320. Mas você sabe quanto é o salário deles? R$320 para nós. O salário é 6 mil solos, não. Não é solos. Não, deixa eu ver como é que eu lembro do nome. Escudos, 6 mil escudos. Trazendo isso para o nosso dinheiro, o salário é uns R$300, mais ou menos. Tá? É uns menos de R$300 o salário. E o nosso 540, né? 530, o deles é muito menor que o nosso. Não dá para pagar a faculdade. Então, nós vamos subsidiar esse aluno. Então, vocês aqui têm a possibilidade de ter 50% de chances em uma faculdade pública. Inclusive, as escolas particulares, hoje, elas estão se revoltando, elas estão brigando na justiça para que essa cota não seja aprovada, né? A Dilma disse que vai ser aprovada, não sei nem se já foi na realidade. Então, o que acontece? As escolas particulares dizem que vocês têm que concorrer em pé de igualdade com os alunos da escola particular. Aí outros falam, a escola pública é defasada, então o governo tem que ajudar a equilibrar essas duas classes. Classe alta com a classe baixa. Então, existe uma grande discussão aí sobre esses dois. Quem é contra e quem é a favor. É claro que nós da escola pública, nós vamos ser a favor dessa cota de 50% para vocês.
Mas precisa corrigir também o que está errado na escola pública. Nós, alunos, vamos lá, não é porque tem professores ruins que eu vou para a escola pública, não. Eu, às vezes, é que não quero o melhor para mim. Os professores estão lá para dar o melhor. Mas se o professor capricha mais numa prova, o que acontece? As notas vão lá para baixo. E como nós temos que apresentar dados para o IDEB, para o Fundo Internacional aí, que mantém o BID, que mantém as nossas escolas, financeiramente também para o governo, as verbas que vêm de fora, nós temos que apresentar dados. E com isso a escola pública cai. Tá? Não concorre com o pé de igual. Então, por isso o governo sabe da deficiência dele. Então, o que ele resolve fazer? Ele resolve criar uma lei que vocês concorram com mais possibilidades de entrar na faculdade do que um aluno da escola particular. Nós não sabemos até onde isso aí vai dar. Mas se essa lei passar aí, vai ser só um período de tempo. Depois, quando corrigir o fluxo, volta em pé de igualdade. Porque a cota de negros também já caiu. Era maior, ela já deu uma caída. Por quê? Porque já está havendo a igualdade. Tá? Então, aproveita essa oportunidade, essa chance. Porque esses meninos lá não vão ter. Tá, gente? Eles não terão. Vocês viram isso aí com o meu sobrinho. Vocês já conhecem, né? Todo mundo conhece. Ó, esses três gostariam de estudar se você estuda. Olha isso aqui. Vocês já calçaram esses chinelos? Pois é, gente. Eu via alunos que nem esses chinelos tinham. Você sabe o que é as bolas lá? De coco. As bolas são de coco, não é de meia não. Se eles não têm nem tênis, como é que eles não têm meia? Tá? Então olha só. Sabe? Alguém quer ler pra mim aí quem tá conversando? Você, vamos lá. Deixa eu fazer um pouquinho. Lê pra mim aí aquelas frases que estão ali, por favor. Não enxerga? Ah, então eu vou ficar só um pouquinho, vem. Vou te ajudar, eu também tenho problema de vista. Eu, sinceramente, se eu tivesse óculos, eu não enxergo nada. Né? Olha lá como tem muito grau, tem? Tem 2 graus. Miso, pô. Sabe aquele chinelo que você não usa porque não gostou? Vamos lá. Com certeza esse garoto não se importa disso. Aí, Camila? Com certeza esse garoto não se importa de ver mesmo que fosse. Quantas vezes nós vamos para a escola e não queremos ir porque o pai não comprou o chinelo novo? É verdade? E hoje eles fazem assim com os pais, ó. Só vamos ensinar os pais, por quê? Pai, porque eu só vou para a escola se me trouxer um tênis da Nike. Passa tudo, que tênis da Nike, o Mizuno, né? Que é o professor vai com um, né? Então, olha só, esses alunos aí, eles vão para a escola com o que tem ou com o que não tem também. Tá? Eles vão para a escola com o que tem e com o que não tem. Para eles não tem problema para a escola social, mas eles vão para a escola social, sim. Porque eles sabem que o governo só vai dar estudar eles até a oitava série. Eles vão, as escolas são cheias. Eu tive a oportunidade de ir em outra escola, melhor do que a que vocês viram aí. Tá? Uma escola bem melhor. Primeiro andar, segundo andar, mas foi construída com verbas de outros países que veio construir uma escola lá na África. O professor ganha pouquíssimo. Tá? É respeitado e o celular é respeitado. Tá? O salário também é de miséria. Nós vivemos aqui em Paraíba. Tá? Outra coisa que eu esqueci de falar. Na casa deles não tem banheiro. Sabe onde eles fazem cocô? Andando na rua. Aí passa e pisa. Aí para. Tá? Então, a gente tá andando, você passa e pisa nos cocô. E sabe quem dorme dentro das casas com eles? As vacas. É, as vacas, os cachorros. Tá? Cachorro com eles. Cachorro. Tá, gente? Olha só. Tem uma praia, assim.
porque a areia lá, a areia nessa parte da praia lá, ela é escura, ela é preta da cor desse colchonete. Só que a água lá é claríssima. É que você está andando perto ali, ela fica um pouco escura, porque o chão, a areia é preta. Tá? Mas quando você pega umas partes de rochedo lá, você vê a água, quanto ela é transparente. Tá? Praias bonitas e os meninos fazem cocô lá. Eu fui numa praia que seria a melhor praia que tem lá, chamada Tarrafal. É uma das praias mais bonitas que tem no mundo também. E você pisa muito em cocô nas pedras.